a mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia. Mesmo quando eu chorar, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, glória aos pés do Senhor. Misericórdia, glória ao pé da graça e cruz, porque nele você alcança a misericórdia. Aleluia. misericórdia, graça e luz. Diga glórias a Deus e aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Vamos sentar em nome de Jesus e chorar somente ao pé da cruz, porque nós alcançaremos a misericórdia. Por falar em alcançar alguma coisa, nós sabemos que neste mundo, quem é que não passa por aflições? Nós sabemos que neste mundo, quem é que não tem lutas? Quem é que não se decepciona? Quem é que não tem problemas? Toda pessoa que está nesse mundo, todas que passaram por este mundo e todas que virão, elas terão as mesmas lutas, elas terão as mesmas aflições, elas terão de batalhar para vencer. E o Senhor tem nos dado a fórmula, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem apacentado o seu povo. Feliz é quem tem dado ouvidos à palavra de Deus. E vou dizer uma coisa, pessoal, não sou eu que estou dizendo não, é a palavra de Deus. Os que têm dado ouvidos à palavra do Senhor, segundo a própria palavra de Deus, são poucos, não são muitos. Não são todos que ouvem a palavra que manifestam fé. Não são todos que ouvem a palavra que se predispõem a obedecer a Deus. E por isso, por essas e outras, é que nós temos encontrado muitas pessoas em grandes dificuldades, enfrentando desafios que não conseguiram se superar. Por quê? Porque às vezes elas têm se deixado levar pelo que o mundo oferece, pelas palavras que ouvem, pelo que os olhos mostram. E pessoas que ainda não aprendeu a enxergar com os olhos da fé, estão enxergando com os olhos naturais. Como recentemente nós falamos de Eliseu e o seu auxiliar, que pela manhã, quando foi cercado lá ao monte pelo exército da Síria, o seu auxiliar foi o primeiro a ver aquela cena, se desesperou de uma maneira muito forte, dizendo: ai meu Senhor, que faremos? Não tem mais jeito. Mas esse aí é o olhar comum, visão comum, não tem nada de fé aí, porque quem tem fé sabe que se você não tem culpa no cartório, se você não é o responsável por aquela perseguição, então o Senhor Deus, Ele dá provisão, Ele abre um escape, Ele abre uma porta para nós sairmos. Amém, pessoal? Agora, quando eu sou responsável, aí não, né? Nós vamos colher aquilo que nós plantarmos. E ali o servo de Deus, o profeta Eliseu, não tinha feito nada para que aquele exército estivesse ali para o prender. Muito pelo contrário, ele estava sendo usado por Deus. E aí quando aquele jovem fala com o Eliseu fala: meu amigo, calma, fique em paz, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Só que nós não guardamos às vezes essa palavra. Às vezes nós não colocamos no coração: maior é o que está comigo, maior é o Deus que eu sirvo, para poder me dar sabedoria, para me capacitar, me dar inteligência,
dar força, para me ensinar a vencer. Não. Então quer dizer, como diz a palavra, né? Muitos são chamados, ou seja, muitos ouvem a palavra. E a palavra é um convite. Um convite ao quê? Um convite a você possuir uma vida, e uma vida com abundância. A palavra que nós recebemos é um convite para você superar desafios, para você superar obstáculos. Mas a palavra diz: muitos são chamados, poucos são escolhidos, poucos são aprovados, poucos são os que de fato se dispõem a fazer a vontade de Deus. Alguns, por um breve período de tempo, conseguem andar de acordo com a palavra, mas é breve, é muito breve, muito breve. Logo quando vem as ameaças, as batalhas, logo ela está se entregando, logo ela está chorando, e aí começa tudo de novo. Mas o Senhor Deus, Ele tem a saída para nós, Ele mostra para nós. Como nós podemos aqui observar, abra sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 12, uma mensagem bem simples, mas edificante, eu creio que vai ajudar. Deus sabe porque Ele está trazendo, está entregando essa palavra para todos nós aqui. Ele sabe, nós não sabemos nada, Ele sabe tudo, Ele pode tudo. Vamos lá, carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Carta aos Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Amém? 12, 2. Diz assim, ó: e não vos conformeis com o que, pessoal? Quer que você participe? Com este mundo. E não vos conformeis com este mundo. É a primeira coisa. Diga, a primeira coisa é não se conformar. Diga aí. Muito bem. Segunda coisa, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Diga, segunda coisa, transformação do entendimento. Posso falar o português claro? Você permite, sim ou não? Tem muito irmão e irmã que é cabeça dura, não aprende nada. Deus está falando, a pessoa não muda, cabeça dura. Precisa ter o quê? Um entendimento transformado, renovado. Temos que pensar conforme a Bíblia nos ensina, e não ter aquele pensamento: será que vai dar? Se tudo der certo, se Deus quiser. Muda isso, meu irmão. E aí, se nós conseguirmos entender essa primeira e essa segunda direção de Deus, conseguirmos praticar, o que vai acontecer na vida de qualquer pessoa que fizer isso? Olha só: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então existe uma vontade de Deus em relação a nós, os seres humanos, e essa vontade, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Eu quero. Quem é que não quer? Quem quer aqui? Diga, eu quero essa vontade de Deus. Então o problema não é o que Deus tem para dar, porque o que Deus tem para dar é maravilhoso. Se é bom, se é agradável e se é perfeito, todas as pessoas que experimentar, vai ter sempre o que? Um gosto de quero mais, porque é muito bom. E na verdade você viver, né, uma história de milagre, você ter experiências com o Senhor, é lindo, e é o que Deus tem para nós. Então o problema não é com o que Deus tem para fazer, o problema não é o que Deus tem para dar, o problema é o que? Eu conseguir não me conformar e também ter o meu entendimento o que? Transformado, o meu entendimento renovado. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Lá em Lucas, vamos primeiro falar sobre a pessoa não se conformar. Vou pegar dois exemplos aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 8,
versículo 43. Lucas 8, 43. Aqui nós vamos pegar o exemplo de a pessoa não se conformar, perseverar, insistir. Se eu tenho uma promessa, não é para eu parar. Se eu tenho uma palavra, não é para eu desanimar. Embora talvez já passemos muitas outras tribulações ou situações para nos fazer parar. Veja aí, Lucas 8, 43. Todo mundo achou? Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim, e uma mulher que tinha o que, meus irmãos? Um fluxo de sangue, havia quanto tempo? 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Olha o caso dessa mulher, quanto tempo sofrendo? 12 anos. É motivo suficiente, é motivo bastante para ela chegar a uma conclusão: não tem mais jeito para o meu caso. Afinal de contas, são 12 anos que eu venho buscando a cura, que eu venho buscando a solução, que eu tenho batido em muitas portas, que eu tenho procurado especialistas, alguém que possa me ajudar. Mas o que a Bíblia informa? Que nenhum pôde curá-la, ninguém pôde ajudá-la. Quando a gente passa por isso, a vontade que dá é de quê, pessoal? Desanimar, parar. Eu já bati em tantas portas, eu já procurei, e às vezes tem aquela situação, não, sempre tem alguém, sempre aparece alguém que acha que tem a solução. Não, olha, faz isso. Não, mas eu já fiz isso aqui. Não, mas faz isso, vai dar certo. Sempre vai aparecer. Mas essa mulher, de alguma maneira, passado 12 anos, tentado resolver o seu problema, perdeu o seu dinheiro tentando encontrar um especialista, um médico que pudesse ajudar, mas por nenhum, diz a Bíblia, por ninguém ela pôde ser curada. O que acontece? De repente chega até ela o quê? Chega uma palavra, chega um convite para ela viver uma vida nova. Chega um convite para ela experimentar algo novo. Que convite que é esse? Os evangelhos, Marcos, por exemplo, capítulo 5, conta o mesmo texto, e diz que ela carregava no coração o quê? O que estava queimando no coração dela? Uma palavra. E o que dizia essa palavra? Eu preciso tocar em Jesus. Olha a palavra que sempre queimava no coração dela. Qual era a palavra? Continue procurando médicos. É isso que estava escrito? Continue correndo atrás aí da solução. Não, o que estava queimando no coração dela? Toque em Jesus. Nem que seja só na pontinha das vestes dele, mas vai tocar nele, vai procurar Jesus. Olha o que estava no coração dessa mulher. Ela podia falar: eu já bati em tantas portas, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me conformar. Talvez esse seja o meu karma, talvez esta seja a minha penitência, talvez eu tenha que sofrer. Ela podia se conformar com a doença, porque tem gente que acaba se acostumando com o problema, não é verdade? Ela está tão acostumada, tem gente que toma tanto remédio, que ela já toma um remédio automático, ela nem pensa mais, ela já chega lá, já está no modo automático, já toma o remédio, quer dizer, ela se conformou, ela aceitou. Pastor, mas deixa eu te falar, pastor, sabe por que eu estou conformado? Porque um dia eu tive a consulta com o médico, e eu estou usando esse exemplo aqui, porque isso aqui pode ser para qualquer área da vida, eu estou usando porque é o exemplo da Bíblia, aqui fala de médicos. E aí, pastor, eu fiz uma consulta, eu fiz exames, e sabe o que o doutor disse para mim? Disse que não tem cura. Ele falou para mim que eu tenho que me acostumar, em outras palavras, que eu tenho que me conformar. Aí sabe o que eu fiz, pastor? O que você fez, irmã? Você lutou, né? Não. Você orou? Não. Você se revoltou? Não. Você pediu para Deus? Não. Eu me conformei. Eu aceitei. Eu falei para mim mesmo, vou fazer o quê? Mas o que a Bíblia diz? Quando eu faço isso, eu estou errado, porque a palavra de Deus, o que a gente acabou de ler lá em Romanos? Não vos conformeis com este mundo. Você tem a palavra. Como é que eu posso me conformar? Se eu tenho uma palavra, a palavra que estava no coração desta mulher era: toque em Jesus.
Não, mas eu tô fraca. Essa hemorragia está, tirando todas as minhas forças. Essa hemorragia, ela acabou comigo. Como é que eu vou tocar? Como é que eu vou sair da minha casa? Eu nem sei onde ele está. Mas tão somente dizia no seu coração: toque, nem que seja na orla, na pontinha das vestes do Senhor Jesus. O que ela fez? Ela fez o que nós acabamos de ler em Romanos: não se conformou com a hemorragia. Não se conformou porque ela passou com muitos médicos, porque ela gastou todo o dinheiro dela e não conseguiu a cura. Ela fez o quê? Ela foi dar um jeito em tocar em Jesus. Você precisa dar um jeito de obedecer a palavra. Você precisa dar um jeito de obedecer o que o Senhor está te falando e parar de dar desculpa, parar de aceitar o problema. Porque enquanto você se conformar, não tem como você experimentar essa maravilha que é a vontade de Deus, e Ele tem ela para você. Quer que eu falo mais? Ela já está pronta, está prontinha já, está pronto para te entregar. Mas por que ainda não está experimentando? Porque tem gente que está o quê? Conformado. Tem gente que está conformado a viver numa família onde a briga reina, onde ninguém se dá com ninguém. Se conformou, está aceitando. Outros se conformaram em ganhar pouco dinheiro. Ganha pouco, tá bom, né, pastor? Melhor esse que nada. Não, Senhor, me dá sabedoria. Eu vou fazer curso, vou me especializar, vou me capacitar, porque se tem salários maiores, então eu vou receber maior, vou me preparar para isso. Claro que não vai cair do céu, vou me preparar. Deus vai me dar sabedoria, Deus vai me dar capacidade e vou desempenhar bem o meu trabalho, e não vai faltar nada. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então você está entendendo? Tem gente que está se conformando com a dor, se conformando com a miséria, se conformando com andar envergonhado, andar com o nome sujo, andar vazio, andar enfraquecido, e vai se conformando. Ela sempre usa como grau de comparação outras pessoas que fracassaram. Olha, mas eu estou melhor que aquele. Não faz isso não. Compara com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz e o que você está vivendo. Porque diz que existe uma vontade, um plano de Deus que é bom, que é agradável e que é o que? Perfeito. Oxe, é maravilhoso isso. Meu Deus, é o que eu preciso. Eu quero experimentar isso. Mas por que talvez alguns não estão experimentando? Primeira coisa, tem que tomar cuidado para não se conformar. Veja, ela resolveu fazer o que, pessoal? Tomar a decisão de atender o que? A palavra que estava queimando no seu coração. Porque tão somente dizia: se eu tocar na orla das suas vestes, ficarei curada. Olha o versículo 44. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. Aí o prêmio. Ela experimentou uma coisa que há 12 anos ela não sabia o que era isso. Ficar sem hemorragia. Fala para mim se isso não é bom. É bom ou não é? As irmãs aí, pode falar melhor. Isso é agradável ou não é? Imagina a sensação daquela mulher naquela hora. Agradável. E é perfeito ou não é? Como tem que ser. Tem que ter tudo regulado, tudo no tempo certo. Foi algo bom, foi algo agradável, foi algo perfeito, instantaneamente. Mas porque ela resolveu não se conformar, mas atender a palavra que estava no seu coração. Toda vez que fazemos isso, experimentaremos algo que Deus tem preparado para nós, que é o seu plano, que é a sua vontade, que é bom, que é lindo, que é maravilhoso. Ela tocou e instantaneamente ela viu que o fluxo do sangue se estancar. Milagre acontece ali. E precisou Jesus orar por ela? Precisou Jesus colocar as mãos nela? Jesus nem percebeu que ela estava ali. Tanto que ele para, né? Ele fala: peraí pessoal, peraí. Tinha uma multidão, hein? Peraí, tem alguma coisa aconteceu aqui. Uma coisa forte. Alguém me tocou. Todo mundo olhou para o outro, como assim?
O Pedro até chegou perto e falou: Senhor, vai passar vergonha aqui? Está todo mundo te tocando? Como o senhor pergunta, alguém me tocou? Aí ele falou: não, Pedro, não é um toque assim, idolatria, esse negócio todo. É um toque diferente, pois de mim saiu virtude, saiu poder. Foi um toque de fé. Foi um toque de alguém resolvido, alguém determinado. Olha só. E ele continuou: quero saber, cadê a pessoa que me tocou? A mulher, vendo que não tinha o que fazer, ela vem e fala: fui eu que toquei. Mas conta aí, o que aconteceu? Ela contou toda a história. Aí Jesus se agradou dela, falou: filha, vai, a tua fé te salvou. Ela não só recebeu cura, como salvação. Você quer coisa melhor do que isso? Mas por que ela experimentou isso? Ela saiu da casa dela, mesmo debilitada, mesmo há 12 anos recebendo só respostas negativas. Ela resolveu enfrentar tudo isso para obedecer a palavra do Senhor. E tem gente que não aguenta uma semana de luta, já está desistindo, não aguento mais. A mulher aguentou 12 anos. E ela fez o que aqui? Ela se conformou? Se conformou com a doença? Não. Ela aceitou a palavra, e aqui está um caso de alguém que experimentou algo novo. Mas agora, nós falamos, são duas coisas. E eu vou dar só 2 exemplos. Esse é o exemplo de não se conformar. Tem outros na Bíblia, mas esse aqui já dá para entender bastante. Quem entendeu isso aqui, diga glória a Deus. Agora eu vou dar um exemplo, porque são 2 coisas que nós lemos lá na carta de Romanos. A primeira é não se conformar, e a segunda é ter o que, pessoal? A mente renovada, a mente transformada. Para quê? Para experimentar a mesma coisa, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vamos para João, capítulo 5. É umas folhas aí para frente. Você está em Lucas, você vai chegar aí em João. Evangelho de João, capítulo 5. Em nome de Jesus. João 5. Lucas, nós estávamos em Lucas, agora João. É o vizinho aí da direita, né? João capítulo 5. Em nome de Jesus. Deus quer que experimentemos algo bom, algo agradável, algo perfeito. Vamos ver aqui, ó. Depois disso, todo mundo achou aí, né? Amém ou não amém? Ó, depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Foi para Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos. Quem eram os enfermos que estavam lá frequentando esse lugar? Eram cegos, eram coxos, eram paralíticos. E o que eles estavam fazendo lá? Esperando o movimento das águas. Que movimento que era esse? Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Olha só. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Se nós achamos que dos 12 anos que a mulher lá do fluxo de sangue era muito, imagina esse aqui então. 38 anos nessa vida, pessoal, deitado lá, não podia fazer nada, paralítico, vida amarrada, sofrida. Você consegue enxergar a vontade de Deus nisso? No homem paralítico? Você consegue enxergar, pessoal? Vontade de Deus, não, essa é a vontade de Deus. Você consegue enxergar? Não. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Você consegue enxergar alguém que vive na miséria, Deus tendo prazer nisso? Não é de Deus. Não é de Deus. Alguém que sofre, que não resolve alguma coisa, qual é o plano de Deus nisso? Não tem. Esse homem estava lá. Aí veja só, escuta para você entender essa parte aqui, ó. Jesus, versículo 6, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, olha a pergunta simples: queres ficar são?
Qual foi a pergunta de Jesus? Quer ficar curado agora? Quer experimentar agora um milagre? Se fosse com você, o que você diria? Mas esse sim aí, meu irmão, Jesus ia embora. Eu falo assim, você não está com vontade de experimentar não? O que você diria? Se ele falar assim, você quer vencer agora? O que você diria? Deu uma melhorada, né? Tem gente que fala assim, se for da vontade de Deus. E ele perguntou, ele fez uma pergunta simples, mas olha a resposta do homem. 7, o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum. Olha só, qual foi a desculpa dele? Não tinha ninguém para ajudar ele. Isso aqui na quarta-feira, nós comentamos. Na quarta-feira nós citamos aqui no culto da noite, foi até uma revelação forte, né? Eu lembro que eu falei aqui, que tem gente que arruma desculpa, pastor, sabe o que é? Que na minha casa só eu que sou crente, glória a Deus que tem você. É que na minha família, pastor, é só eu que tenho que orar, glória a Deus que Deus te levantou, irmão. Melhor com você, ruim sem você. Tem que continuar. E através de você, outros vão brilhar a luz do Senhor. Amém? Isso aqui eu falei na quarta-feira. E aí o Senhor Jesus disse para ele, se ele queria ser curado, ele falou, não tem homem algum, olha só, que quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O que nós lemos lá na carta aos Romanos, pessoal? O que nós lemos lá? Eram duas coisas, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para experimentar milagre, para experimentar solução, para ver Deus na nossa vida. São duas coisas, eu pedi para você repetir. A primeira, nós vimos o exemplo lá da mulher do fluxo de sangue. Qual é a primeira coisa? Não se conformar. Qual era a segunda coisa? Tá vendo? Você dorme no culto, ó. O que nós lemos lá na carta de Romanos? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Pelo quê? Pela renovação do nosso entendimento. Qual que é a segunda coisa então? Ter o entendimento transformado. Jesus faz uma pergunta para o homem. E o homem, qual era o entendimento dele? Da onde que o homem esperava receber alguma coisa? Da onde que esse homem esperava viver uma história de milagre? Da onde? Da onde, gente? Do tanque. Jesus perguntou para ele, quer ficar são? Qual foi a resposta? Não tem ninguém que me leva para o tanque. A fé dele estava direcionada para onde? Olha o entendimento dele, é o tanque que vai me curar, é o anjo que vai descer, é a água que vai agitar. Olha o entendimento dele. Jesus teve que trabalhar. Por que Jesus conversou com esse homem? Porque ele tinha fé, mas a fé dele estava direcionada para a coisa errada. Tem gente, eu falei aqui na quarta-feira, você vê no mundo aí, nas religiões do mundo, tem gente que leva muito a sério a religião. Ela leva mais a religião dela a sério do que o próprio crente com Deus. Nós falamos aqui recentemente dos profetas de Baal, que foi feito aquele desafio. Elias era o representante dos profetas de Deus, só o Elias, e os profetas de Baal, os 400. Esses homens de Baal eram dedicados, pessoal, só que a fé deles estavam focada no Deus errado. Imagina se esses profetas de Baal fossem profetas do Deus vivo, meu Deus do céu, porque esses homens, eles clamaram uma manhã inteira. Você sabe lá o que é isso? Eles ergueram lá um altar no desafio e começaram a clamar. Olha o entendimento errado. Começaram a clamar um Deus que nunca experimentaram, que nunca viram, que não sabe, era uma lenda. E eles clamaram aquela manhã inteira, tal, e começaram até a se mutilar, até se cortar, derramar sangue. Olha que dedicação eles tinham. E não houve o quê? Nenhuma resposta. Isso aqui, meu irmão, tem que até servir para a gente tem que sentir até meio envergonhado às vezes, que nós levamos as coisas de Deus assim, não é com muita seriedade. Eu não estou falando todos não, eu nunca vou generalizar o assunto, mas irmão, tem gente que não leva a sério, não lê a Bíblia,
sabe? Não estuda a palavra de Deus, não, sabe? Não ora, começa a fazer uma campanha, não leva a sério. Aparece qualquer coisinha. Eu falei aqui, alguém até falou, o senhor estava bravo. Eu não. Eu falei, poxa, nós marcamos uma reunião na segunda-feira, convoquei a igreja toda. Ah, pastor, mas choveu à tarde, choveu 5 horas da tarde, irmão. O culto foi às 8. Aí pedimos a Deus, oramos. O Senhor, traz a mensagem, traz a palavra, preparamos, imprimimos a folha. Cadê a pessoa lá para receber? Cadê a dedicação da pessoa? Quer dizer, nós temos sentido até vergonha às vezes. Quer dizer, muitas pessoas não estão experimentando o que Deus tem para ela, porque ela não leva a Deus a sério. Eu estou falando para você, tem gente que acredita em filme de Hollywood, acredita que no dia do juízo final vai ser igual filme de Hollywood, irmão, que tudo vai acabar bem. Pastor, todo mundo vai ser salvo. Eu não acredito que Jesus vai permitir que alguém vai para o inferno. Irmão, acredite. Eu não consigo acreditar. Pois então, começa a mudar o comportamento, começa a mudar aqui, a maneira de ver, de pensar, porque aqui também nós podemos enxergar. Com o pensamento do alto, você começa a ter uma visão também do alto. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Jesus perguntou para o homem, quer ficar curado agora? Por que ele não perguntou para aquela multidão? Tinha muita gente ali, acreditando que aquela lenda do tanque de Betesda, do anjo que descia, que agitava a água, que era curado, muita gente estava ali só por causa desse tanque. Mas Jesus não viu fé naquelas pessoas como ele encontrou nesse homem. Só que Jesus falou, esse homem tem fé, só que a fé dele está direcionada para o lado errado. Tanto que quando ele pergunta, você quer ser curado? Ele fala, mas não tem ninguém que me leva lá para o tanque. Só faltou ele falar, o senhor vai me ajudar a levar lá para o tanque? O senhor vai me jogar no tanque? Aí Jesus faz o que? Ele faz com que o homem mude o pensamento, seja renovado o entendimento, esqueça o tanque e olhe para o que ele está falando, e é o que você tem que colocar no seu coração. Então Jesus vai dizer o que para ele? Vamos ver aqui, versículo 8. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama aí. Jesus falou do tanque, ele falou o nome Betesda, ele falou anjo, ele falou agitar das águas, ele falou alguma coisa disso? Ele falou, em outras palavras, o que Jesus está falando? Esquece isso aí, não põe a fé nisso aí não, põe a fé no que eu estou te falando. Irmão, põe a fé nas palavras que Jesus tem falado com você, para você experimentar algo novo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O que Jesus falou? Rapaz, estou te falando, põe essa fé em ação agora, levanta daí e anda. O homem esqueceu o tanque, esqueceu o anjo, esqueceu o agitar das águas, e começa a fazer o que? Obedecer a palavra. Jesus mandou ele se levantar, o que ele faz? Ele começa a se levantar, ele vai obedecer Jesus, e não o tanque, e não o anjo. Entendeu o que eu estou falando? Quem entendeu aqui, diga glória a Deus. Quem entendeu de verdade, balança a mão, diga aleluia. Olha só, o entendimento dele estava o quê? É como se ele tivesse cego. Aí Jesus tira as vendas, fala, olha para mim, rapaz, eu estou aqui para te abençoar, escuta o que eu estou te falando, obedeça o que eu estou te falando, você vai experimentar algo novo agora, você vai experimentar o que é bom agora. Você está 38 anos nessa vida esperando aí, olha aí, não acontece nada. Se você me obedecer agora, você vai se preparar para receber algo grande. E o que o homem faz? Veja, versículo 9. Logo, aquele homem ficou o quê? Ah, pastor, irmão, 38 anos. O que aconteceu? O homem ficou curado, gente. Fala para mim, isso é bom? Respondam. É agradável? É perfeito? Olha aí. Mas por que ele experimentou? Mudou? Mudou aonde? Entendimento. Esqueceu o tanque. Antes Jesus perguntou, quer ficar curado? Mas ninguém me joga lá no tanque. Quando eu tento ir, vem outro antes de mim, quer dizer, olha, a fé dele estava lá. O entendimento era o quê? Eu vou ser curado no tanque. O anjo vai agitar a água. Quando eu descer lá, vai mudar a minha vida. 38 anos nessa vida. Jesus mostrou para ele, esquece isso aí, escuta o que eu estou te falando, levanta daí agora e anda. O homem, esqueceu o tanque, mudou o entendimento, vou fazer o que ele está falando. Tinha fé?
botou a fé em ação, ficou são, olha só, e tomou a sua cama e partiu. Que bonito, meu irmão. Glória a Deus. Aquele dia era sábado, que os religiosos falaram que não podia fazer nada. Aquele homem creu. Então você viu aqui dois exemplos: de não se conformar e de ter o entendimento o quê? Renovado. Se você obedecer isso é para mim e para você. Você vai começar a experimentar algo bom, você vai começar a experimentar algo agradável e vai experimentar essa perfeita vontade de Deus. Deu para entender o recado do Senhor? Quem entendeu, diga glória a Deus. Depois Jesus encontra esse homem. Você conhece a história? Conhece ou não conhece? Onde que Jesus encontra ele? Na macumba. Não foi lá não? Porque tem gente que é assim, esquece do que Jesus fez por ela. Onde que esse homem foi encontrado? No templo. E Jesus se agradou disso, porque Ele quer ver você na casa dEle, servindo a Ele com alegria. Amém? Então, guarda o que você ouviu hoje. O que nós aprendemos? Se eu quero experimentar essa linda, essa boa, essa agradável e essa perfeita vontade de Deus, que já está disponível, não é que Ele vai fazer, já está disponível. Ele veio trazer vida e vida com abundância. Se eu quero experimentar isso, eu tenho que fazer duas coisas que nós aprendemos na carta aos Romanos. A primeira delas é: não devo me conformar com este mundo, com o que este mundo propõe, com o que Satanás propõe, com o que não está na Bíblia. Não vou me conformar. Quero experimentar essa vontade? Não se conforme, não se dê por vencido, não pare, insista, viva o progresso. Amém, pessoal? Avança, creia. E a segunda coisa é o quê? Cuidado, meu irmão, o entendimento aí, que às vezes está deixando você cego espiritualmente. Tem que buscar esse entendimento. A pessoa fica esperando, uma hora vai dar certo, uma hora, pastor, Deus vai me ajudar. Irmão, Deus já ajudou, Deus já abençoou. Entenda isso de uma vez por todas. E por que que ainda eu não estou vivendo? Pois é, aí é onde você vai ter um relacionamento com Deus. Ele vai mostrar para você por que não chegou o tempo ainda. E tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. E a Bíblia fala que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Até mesmo o deserto vai contribuir para o seu bem. Por quê? Deserto é época de você crescer. Quando estamos passando por muitos desafios, Deus quer que você cresça. Ele não quer que você fique encostado, apagado, relaxado, conformado. Ele quer, muitas vezes Ele vai até permitir que alguma coisa aconteça para despertar a gente, mexer com a gente, para você crescer. Assim como o nosso Senhor é grande, Ele quer que o seu povo seja grande. Que Deus fale mais ao seu coração. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Levante a sua mão e diga: obrigado, Jesus, o Senhor é comigo e eu não vou perder a minha paz. Diga: esta palavra me abençoa, me desperta, me levanta e me prepara para uma vida abençoada, uma vida completa, uma vida aonde eu vou viver as tuas promessas, em nome de Jesus. Diga glórias a Deus, amém. Pode aplaudir o Senhor, que é digno de louvor. Graças a Deus. Bem, vou aproveitar, o nosso culto ainda está no ar aqui, já vou dar o recado para vocês aqui na igreja e para as pessoas aqui que estão conosco. Domingo, todos os que amam o Senhor têm que estar na igreja. Faça esse propósito, sempre. Precisa estar na casa de Deus. E nós vamos ter, aquele culto das 10 horas, nós estamos deixando ele um tempo aí, suspendendo esse culto. Então domingo vai ter 8 da manhã e às 6 horas da tarde. 2 horários, voltamos ao normal em nome de Jesus. Continuamos com distanciamento, claro, álcool gel, máscara, todos os protocolos de segurança normais. Mas por que passou essa decisão? Embora nós não temos horário de verão, percebam que 4:30 da manhã já está claro, 5 da manhã tem sol já, está quente, não é? Já está bem, e aí 10 da manhã, o que acontece? 10 da manhã agora, domingo passado, dá para fritar um ovo no capô do carro ali, tão quente que estava. E as pessoas estão cada vez mais migrando para o culto das 8 da manhã.
Então o que aconteceu? Porque era o nosso normal. Porque às vezes a pessoa fala, pastor, eu quero terminar o culto, já quero ir passar no mercado, já pegar as coisas do almoço, já ir para casa, preparar o almoço. Então o que aconteceu? As pessoas estão voltando ao normal. Então a gente não tem mais porquê, a gente, às vezes não dá nem para atender o pessoal do culto das 8, porque acaba o das 8, não dá nem, meu irmão, para dar aquela... já começa o outro. Então não dá nem para você atender as pessoas, conversar com alguém, tudo. Então não está sendo qualidade. Às vezes você está fazendo o culto das 8 já de olho no relógio, não, porque tem o outro culto. Então acaba não sendo aquela coisa que vai contribuir. Então a gente está voltando, não fica tranquilo, tem cadeiras aqui para colocar se precisar. Tem bastante espaço para colocar, desse corredor aqui, normal. E continua o distanciamento. Nós continuamos respeitando isso em nome do Senhor. Não que temos medo, mas é porque nós respeitamos também as leis e as autoridades. Entenderam? Então, tanto aqui na igreja, domingo, para todo mundo estar na casa de Deus, sem desculpa, mas ou às 8 ou às 18 horas. E se eu vier às 10, pastor? Aí você toma um café comigo, dou uma palavra para você, e é só isso. Mas não vai ser um culto. Amém, pessoal? Deu para entender? Entendeu? Então diga glórias a Deus. Vamos agradecer, vou fazer uma oração com o pessoal de casa. Jesus, as pessoas que estão ao vivo, os que vão assistir o culto depois, abençoa todos eles, meu Pai, também toda a família, e prepare esse domingo, domingo das primícias, Pai. Vai ser o primeiro final de semana, onde nós vamos consagrar todos os fiéis do Senhor, e prepara, meu Deus, um dia especial, uma palavra especial, em nome de Jesus, e assim eu abençoo este povo, e glórias a Deus, amém? Pessoal de casa, um abraço, nós nos vemos domingo, vamos aplaudir o Senhor Jesus, pessoal, glória a Deus, amém? Eu vou abençoar os compromissos da obra de Deus, e depois eu vou fazer